Paz do Senhor, igreja, amém? Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade, aos pastores, né, porque eles acreditam no meu ministério, já tem tempo, né, e assim, eu estou muito feliz, para mim é uma alegria muito grande poder compartilhar e primeiro aprender com Jesus, segundo, poder falar sobre Ele. Assim, é o meu objetivo, sabe? Eu me sinto muito feliz em todas as oportunidades que eu tenho de falar sobre a grandeza de Deus. Amém? Hoje a gente tem um tema, né? Que é a intimidade que gera recompensa. Nosso tema, eu achei diferente, né? Porque o pastor ele deu o tema para nós, mas ele não deu uma referência bíblica específica para o tema. Não sei se vocês notaram isso, né? E normalmente quando eu vou preparar um esboço, a gente parte do versículo referência. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou falar para falar sobre a intimidade que gera recompensa? E aí, nos últimos tempos, eu tenho estudado sobre o temor do Senhor. E para mim, essa reflexão veio de Salmo 25:14. Quem puder abrir. É um tema complexo, é um tema delicado, porém é um tema relevante. Nós precisamos falar sobre isso. Amém? E a gente vai começar, porque existe uma conexão entre o temor, a intimidade e a recompensa. Mas qual é? O Salmo 25:14 vai nos dizer que o segredo, ou a intimidade, em algumas versões, do Senhor é para os que o temem, aos quais dará a conhecer a sua aliança. Então, essa palavra me fala o quê? A intimidade, ela é reservada para quem tem temor. O temor me aproxima de Deus. O temor é uma ferramenta que Deus nos dá para que cheguemos mais perto dele. Então, há uma necessidade clara de nós entendermos e desenvolvermos a nossa fé a partir do temor, porque ela nos aproxima de Deus. E aí, se eu tenho temor, eu vou ter intimidade, uma intimidade que gera recompensa, certo? Mas qual é a recompensa que está escrita no Salmo 25:14? Aqueles que temem, que desenvolvem intimidade, vão conhecer a aliança de Deus. Essa é a recompensa que nós vamos colher na intimidade com Ele. Amém? Mas aí a chave a partir de agora a gente vai para o ponto importante da questão. O que é temor? Mas o que é temor? Né? E aí eu quero trazer algumas ideias sobre o temor. Eu quero trazer primeiro a minha percepção sobre o temor nos últimos tempos. Hoje, eu traduzo o temor como zelo pela presença. Zelo pela presença. Então, mas o que é zelo, né? Vamos falar o que é zelo. Zelo, peguei um conceito de dicionário, é afeição, cuidado ou dedicação extrema por alguém ou por algo. Empenho, pontualidade na execução de um serviço. Então, essa é a primeira ideia que eu tenho de temor, zelo pela presença. Então, há uma dedicação extrema, há uma preocupação naquilo que eu faço, há um empenho, há um esforço. Certo? Então, essa é a primeira ideia que eu tenho de temor. Mas por que eu tenho essa ideia de temor? Porque lá no livro de João 2, no capítulo de João 2, nós temos um momento de Jesus que é muito interessante. A casa de Deus estava sendo transformada numa casa de comércio. Jesus se aborrece com a atitude dos religiosos, que transformaram a casa dele num lugar qualquer. A casa de Deus, o templo, o lugar onde Deus habita, estava sofrendo um desvio de finalidade. Isso revolta o coração do filho. Ele, que é o filho, e também nós sabemos a imagem do Deus invisível, ele se aborrece, ele se incomoda com a distorção do uso da casa dele. Entende isso? E aí, olha só, os discípulos na hora, eles lembram de uma passagem que está no Salmo 69, versículo 9. O zelo da tua casa me consumirá. Então, eu entendo que zelo está relacionado à presença. Jesus ele ficou tão indignado com a atitude daqueles que estavam distorcendo as coisas da casa de Deus, que os discípulos lembraram do zelo. Então, eu entendo que o zelo faz parte do temor. Mas por que o zelo da casa vai consumir? Ainda no capítulo 2 de João, que eu acho que a gente tem que falar sobre isso também, lá no capítulo 2 de João, Jesus ele fala que ele vai destruir que ele fala assim, destruam esse templo e eu reconstruirei em 3 dias.
Aí os religiosos olham para Jesus e falam, você vai reconstruir um templo em 3 dias que demorou 46 anos? A palavra fala no versículo 21 do capítulo 2, ela fala assim, que Jesus estava se referindo ao santuário do seu próprio corpo. Jesus, o corpo de Jesus é o santuário onde habitava a presença de Deus. Ele, o seu corpo físico, o seu corpo humano, ele na qualidade de palavra encarnada, verbo, veio como corpo, e o seu corpo já era santuário de Deus. Imagina o corpo, igreja. A essa igreja, nós como igreja somos corpo de Cristo. Então em nós também habita a presença de Deus. Nós também somos santuário do Altíssimo. Entende a profundidade desse mistério? Então, nós temos que ter zelo. Isso me reforça a necessidade de ter zelo pela presença. Se ele, no corpo físico, na sua estrutura física e humana, entendeu que havia necessidade de zelo, e o zelo consumiu o filho, porque ele foi morto, o zelo consumiu a estrutura física do filho, porque ele foi morto, imagine nós que somos corpo espiritual dele, também temos que ter zelo pela sua presença. Amém? Mas aí eu tenho outra ideia de temor. Eu entendo que o temor está associado à percepção sobre os atributos de Deus e a sua autoridade. Deus, ele é santo, ele é perfeito, ele está acima de todas as coisas, não é verdade? Deus, ele é onisciente, ele é onipotente, existem uma série de atributos de Deus que nós precisamos conhecer. Não vou falar sobre eles hoje, mas a gente precisa estudar futuramente, eu recomendo que façam isso. Mas assim, à medida que eu vou entendendo os atributos de Deus, isso vai gerar um temor no meu coração. É uma consciência a respeito dos atributos de Deus. Então, para mim, o temor é zelo pela presença e também uma consciência sobre os atributos e a autoridade de Deus. Quanto mais eu conheço os atributos e a autoridade de Deus, mais eu sinto um respeito pelo que ele é, pela sua natureza. Entende? Agora, eu vou para os conceitos da Bíblia e do dicionário. Tem um conceito bíblico de temor que fala que o temor é o princípio da sabedoria. Está lá em Provérbios 9:10. Então, olha só, a sabedoria, ela começa no temor. É isso que eu entendo no texto bíblico. Para eu ter temor, para ter sabedoria, eu preciso temer a Deus. É o primeiro passo para eu desenvolver a sabedoria. Esse é o conceito bíblico. E agora eu vou para o conceito do dicionário, que é um pouquinho mais polêmico, mas a gente precisa falar sobre. O dicionário tem pelo menos 3 conceitos para temor. Não estou falando, lá no dicionário está temor, não está temor do Senhor, está escrito temor, né? O temor, o que é o temor? Ter medo ou recear, preocupar-se, que eu entendo que é cautela, e vem o terceiro conceito, reverência. Eu quero chegar aqui, na reverência. Reverência é respeito, veneração, saudação respeitosa. Veneração é render culto, acatar, respeitar, ter em grande consideração, devoção, adoração. E aí, devoção é afeição intensa por Deus, demonstrada por práticas religiosas. Então, você entende? Há um respeito, uma reverência. Então, a ideia de temor está associada a respeito. Também está associada a medo? Em parte, sim, né? A gente precisa falar um pouco sobre medo também. Até que ponto o medo faz parte do temor? Né? Porque a gente tem uma visão sobre... Às vezes a gente pensa que o temor é só medo. Não necessariamente. Existe uma dose de medo no temor, mas ele não é a essência do temor. O medo é importante em certos aspectos. Primeiro, porque o medo é um mecanismo de proteção. Então, ele também se faz necessário em alguns aspectos. Tá? Mas uma coisa a gente tem que analisar que tipo de medo nós estamos lidando. É um medo que me afasta da presença ou é um medo que me aproxima da presença? Porque o temor nos aproxima da presença, não é? O Salmo 25:14 fala que o temor me aproxima da presença. Então, eu preciso saber com qual medo eu estou lidando. Eu preciso examinar o medo que eu estou lidando. E aí eu vou falar sobre 2 tipos de medo para a gente entender isso, tá? Mas antes eu preciso falar sobre a experiência de Adão. Eu acho que a gente precisa falar sobre Adão. Lá em Gênesis 3:10, olha só, a gente sabe que Adão pecou, ele quebrou o princípio da obediência. Quando Adão quebrou o princípio da obediência, Adão ele teve uma reação imediata. Os seus olhos se abriram, Adão e Eva, tá? Os seus olhos se abriram e ele percebeu a sua nudez, a sua vulnerabilidade.
quando ele percebeu a sua vulnerabilidade, qual foi o seu primeiro instinto? Cobrir-se. Então, isso me diz que quando nós pecamos, né, a experiência de Adão me fala que o pecado faz a gente perceber a nossa vulnerabilidade e tentar encobri-la. Nós cobrimos a nossa vulnerabilidade quando pecamos. E mais uma coisa, pior, nós começamos a nos esconder da presença de Deus. Adão, ele sentiu medo, ele ouviu a voz de Deus e ele se escondeu. E aí a atitude de Adão foi que entregou Adão. Deus não chegou em Adão e falou assim, olha, você fez. Não. A atitude de Adão entregou Adão. Por quê? Porque Deus pergunta para ele aonde ele está. E ele fala, eu estava nu, tive medo e me escondi. O medo de Adão veio do seu pecado, de perceber que tinha quebrado o princípio da obediência. Mas ele tornou o seu coração velado, ele passou a cobrir as suas intenções, o seu coração, e até mesmo, né, se cobrir para quê? Porque ele sentiu medo da presença de Deus. Entende? Então, assim, a gente tem que falar sobre essa experiência de Adão. Porque o pecado nos tirou da presença de Deus, a partir da atitude de Adão. E criou em nosso coração uma resistência à presença de Deus. Daí a necessidade do filho. Daí a necessidade do ato sacrificial do filho para restaurar o acesso. Através de seu sacrifício, através de seu sangue. Não é verdade? Cristo restaurou o acesso. Ele restaurou o princípio da obediência também. Entende? Então, assim, Jesus ele veio, por isso que eu falo, o zelo da casa consumiu o filho, não é verdade? A gente falou um pouco sobre isso mais cedo. O que significa? Jesus, ele foi o sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque, mas ele também foi o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, ele foi eleito, ele foi escolhido para cumprir uma missão. A atitude dele foi expiatória. Ele veio para nos restaurar o acesso. E lá, na época da Páscoa, o ato da Páscoa é um ato profético a respeito do que Cristo faria depois. O sangue, né, o resgate, o sangue que veio para o resgate, é profetizado através da Páscoa. O Cordeiro Pascal é ele, entende? Mas vamos lá, eu falei sobre a experiência de Adão e a restauração do acesso através de Cristo. Agora eu quero falar sobre o medo. Então, falei sobre, até certa medida, um medo de Deus. Mas um medo de Deus que foi extraído a partir do pecado do homem. Agora eu quero falar sobre o medo de perder a presença de Deus. Existe o medo de perder a presença de Deus. Esse medo de perder a presença de Deus é um medo válido dentro do temor que nos aproxima de Deus. E essa experiência eu vejo na vida de Davi. Davi é um cara que ele cometeu muitos erros. A gente sabe disso, né? Um deles foi ter praticado adultério com Betseba. E assim, ele foi abordado pelo profeta Natã e foi devidamente advertido por ele. Natã falou para ele, olha, você errou. Só que Natã fez que nem Deus lá no jardim. Ele não falou diretamente para Adão. Ele contou uma história para para Davi. Ele contou uma alegoria para Davi. Ele fez Davi se perceber fora da situação. E depois ele fez Davi perceber que ele era a pessoa de quem ele falava. Quando ele fez isso, ele fez Davi sentir a dor do seu pecado. E aí, qual era a preocupação de Davi? Davi poderia estar preocupado com a consequência do seu mal. Davi poderia estar preocupado com o castigo que ele poderia sofrer pelo seu mal. Mas a maior preocupação de Davi era perder a presença de Deus. Quem puder abrir lá no Salmo 51, que agora eu vou abrir a Bíblia, né, gente? Demorou? Salmo 51. Olha só o que está lá. O Salmo 51 é um salmo de confissão e de arrependimento. É um salmo muito importante. E lá no capítulo 51, no versículo 10 e 11, a gente vê assim, ó. Cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, não me retires o teu Santo Espírito. Essa era a angústia de Davi. O medo de Davi era se afastar de Deus. E por sofrer com essa dor, ele preocupou-se em se consertar, certo? Depois ele foi lá, ele fez um sacrifício, né? Tentou resolver as coisas. Mas isso não isentou Davi da sua responsabilidade, porque Deus é justo. Davi pagou pelo seu mal, mas ele se redimiu, ele buscou o conserto. Entenda isso.
Então, assim, eu entendo que existe essa dose de medo dentro do temor, né? O medo de perder a presença. Quanto mais nós crescemos no temor, mais medo de perder a presença nós temos. E isso vai nos posicionar. Para quê? Para se alinhar com o coração de Deus. Isso é extremamente importante. Então, a gente tem que desenvolver essa preocupação, né? De certa forma, eu traduzo esse medo aqui como uma cautela. É uma atitude responsável e cautelosa. Eu preciso me analisar. Eu preciso olhar para dentro do meu coração e saber se está tudo bem. É uma postura cautelosa. Porque eu entendo que eu tenho que estar à altura daquele que me chamou. Eu tenho que corresponder ao propósito, ao relacionamento que eu tenho com Ele. E para permanecer, porque não é só o acesso. Eu falei que Jesus trouxe o acesso, mas também é preciso haver permanência. E para permanência nós precisamos de mais. Nós precisamos do Espírito Santo para a permanência. O trabalho da permanência vem através do Espírito Santo, porque ele vai nos moldando para permanecer. Quanto mais permanecemos, mais ficamos íntimos. Quanto mais íntimos, mais perto da aliança que nós vamos conhecer. Amém? Voltando para o temor, né? Dei toda essa explicação sobre o temor. O temor, ele é gerado num ambiente de graça. O temor, ele prospera, ele cresce num ambiente de graça. Mas o que é graça? A gente tem que falar sobre graça também. A graça, ela tem duas características. A graça vai nos ferir e vai nos acolher. Eu entendo assim, não existe graça sem uma ferida e sem um acolhimento. A graça, nós temos que ser feridos pela graça. Essa ferida que a graça vai causar em nós é um contraste entre a santidade de Deus, a pureza de Deus e a nossa imperfeição. Então, esse contraste tem que acontecer dentro do nosso interior. A graça vai mostrar para mim e para você que nós precisamos de conserto, de ajuste. Então, o contraste tem que existir. Se não existe contraste, não existe graça. Nós estamos diante de uma figura que nós não podemos chamar de graça. Depois do contraste, vem o acolhimento, vem a restauração. A graça mostra as nossas imperfeições para nos restaurar. Então, o propósito de Deus é nos restaurar. Por isso que nós vemos as nossas imperfeições a partir da graça. E aí, um grande exemplo que eu dou está em Isaías 6. Isaías viu a glória de Deus, ele ficou maravilhado com a experiência, com os anjos, né, com tudo ali. E aí Isaías viu Deus poderoso, esplendoroso, perfeito. Qual foi a segunda atitude de Isaías? Ele olhou para si mesmo e ele falou assim: ai de mim, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo impuro, de impuros lábios. E agora? Entrei, será que eu permaneço? Para permanecer tem que haver restauração. E aí vem o anjo. Aí vem o anjo que toca nos lábios de Isaías e capacita Isaías para permanecer na presença. Restaura Isaías como profeta para testificar a respeito do Messias. Eu entendo que a experiência que Isaías teve foi uma experiência com o próprio Cristo. Foi uma experiência de graça. Porque houve contraste e houve acolhimento. E houve capacitação, porque Isaías se tornou um profeta messiânico. Ele passa a ministrar sobre Cristo em seus textos. Amém? Então, a graça restaura o princípio da obediência também. Então, está vendo? O temor está muito conectado com a graça. Está muito conectado com a graça. Ele prospera num ambiente de graça. Isaías temeu quando ele viu a glória de Deus. Exatamente por causa do contraste que a graça trouxe para ele. E aí eu preciso falar sobre isso. Agora eu vou falar sobre o medo que afasta. Existe o temor do Senhor, né, que nos aproxima de Deus, e existe um medo de Deus que nos afasta, que eu chamo de espírito de acusação. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Eu falei um pouco sobre isso no Acampa de Mulheres, mas foi muito superficial, e hoje eu queria falar um pouco mais sobre isso. Lá em Zacarias 3, nós temos o sumo sacerdote Josué. O sumo sacerdote Josué, ele estava acompanhado com Zorobabel, que é um homem, né, os dois, eles se uniram para reconstruir o templo. Ele foi devidamente instruído e direcionado, né, estimulado, inclusive, para cumprir essa tarefa através de Zacarias. E Zacarias tem uma visão com o sacerdote Josué, sumo sacerdote Josué. Lá, vou abrir para a gente falar sobre isso, né? Então, Zacarias.
Olha só, lá no capítulo 3, a quarta visão de Zacarias fala do sumo sacerdote Josué. O sumo sacerdote Josué estava diante de um anjo do Senhor. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante de um anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás, que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor, que escolheu a Jerusalém, o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo, vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra, disse os que estavam diante dele, tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué lhe disse, eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Então ele disse, ponha um turbante limpo na cabeça dele. Puseram um turbante limpo na cabeça dele, e o vestiram na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué, assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos, observar os meus preceitos, você julgará no meu templo e guardará os meus átrios. Eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Portanto, escute, Josué, sumo sacerdote, você e seus companheiros que estão sentados diante de você, porque estes homens são um sinal do que há de vir. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Então, aqui, olha só que interessante. Essa visão sobre o sumo sacerdote Josué vai falar sobre o anjo que restaura, porque o sumo sacerdote está com vestes sujas, não é? E aí, o Satanás já vem para quê? Para apontar o dedo e falar, você não está qualificado. Aí, na hora, o anjo vem para quê? Para restaurar, para trocar as vestes dele. E ele não troca as suas vestes, ele é vocacionado, não é? Deus o chama aqui para cumprir os mandamentos. Observe, houve uma percepção aqui, o texto fala que há uma inadequação no sumo sacerdote, há uma restauração, porque há uma troca de vestes, e há também uma capacitação, há também uma restauração para cumprir os mandamentos. Mas aí, olha só, então eu entendo que assim, houve aqui uma experiência que vai falar para mim tanto de temor quanto de medo, baseado no espírito de acusação. O espírito de acusação, ele trabalha para gerar em nosso coração uma rejeição, uma culpa que vai nos afastar da presença de Deus. Então, Satanás já estava vindo para apontar o dedo e falar assim, você não está preparado. Imagina, muitas vezes nós entramos nessa culpa. Esse tipo de medo, que é instruído, direcionado pela culpa, vai fechar o nosso coração para a presença de Deus. Porque a culpa nos prende, é um cativeiro que pode nos corroer e pode nos afastar. Porque nós vamos pensar assim, Deus nunca vai nos aceitar. E aí, nessa hora, eu perco de vista a graça de Deus. Então, como é que esse medo, baseado no espírito de acusação, pode ser um temor do Senhor? Não pode, não é. É diferente do temor. O temor vem para nos aproximar. O espírito de acusação vem para nos tirar da presença. Então, a gente precisa ter esse discernimento. Eu falo isso porque durante alguns anos, durante um período da minha vida, eu estava sujeita ao espírito de acusação. E ele quase me fez sair da casa de Deus, só para vocês entenderem a seriedade disso. Porque eu vivia debaixo de um jugo, debaixo de uma culpa que me consumia. E aí eu não conseguia enxergar a graça de Deus, não conseguia. Como é que eu vou enxergar a graça se eu estou presa no espírito de acusação? É como se eu estivesse negando o ato de Cristo. É como se eu estivesse anulando o sacrifício de Cristo. E não é assim, né? Essa não é a proposta. E aí Deus, na sua infinita misericórdia, Ele começou a abrir os meus olhos e falou, não, filha, não é assim. A minha proposta é restauração. Para você se aproximar. Essa é a proposta. Amém? O temor, ele gera um constrangimento em amor, confissão de pecados e arrependimento. Foi o que a gente falou aqui. Davi se sentiu constrangido, ele sofreu pelo seu pecado, né? E aí houve um objetivo de reparar o seu mal, a partir do tempo, né? Porque assim, ele valorizava tanto a presença, que ele falou assim, meu Deus, eu caí, eu tropecei, mas eu preciso consertar, porque eu não posso ficar sem a presença. Então existe um constrangimento em amor, que é gerado no temor. Faz parte do processo. O propósito do temor é amadurecer o arrependimento, pois ele vai conduzir à santidade. Então, o temor ele vai gerar um constrangimento em amor, porque vai produzir uma tristeza no nosso coração. Lá em 2 Coríntios 7,
versículos 8 e 10, vai falar sobre a tristeza segundo Deus. Você já ouviu falar que Deus entristece com propósito? Deus entristece com propósito. Faz parte do temor, a tristeza faz parte do temor também. O Espírito Santo pode te entristecer para que você se conserte, por exemplo. Faz parte do processo. Vou abrir aqui para a gente ler, né, na carta de Paulo de Coríntios, né? Olha só, 7, 8, 10. Porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com minha carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido, pois eu vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Mas agora me alegro, não porque ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que da nossa parte não sofressem nenhum dano, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, e a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então Deus pode nos entristecer com um propósito, para fazer nós olharmos, fazermos uma análise, olhar para dentro do nosso coração e entender que tem alguma coisa errada. Faz parte também do temor. Então, eu entendo que, diante dessa tristeza, segundo Deus, o temor traz um constrangimento em amor, porque ele vai gerar arrependimento no nosso coração. Nós somos constrangidos pelo amor de Deus para nos reparar. O propósito do temor, como eu falei, é amadurecer o arrependimento. Santidade, no meu ponto de vista hoje, santidade é um arrependimento maduro. A santidade é uma vida de arrependimento. Porque eu posso ter um arrependimento só, né? E tocar, às vezes, ou nem me arrepender. E tocar a minha vida. Mas agora, uma vida de arrependimento é um arrependimento maduro. É eu demonstrando, reforçando que eu quebrei aquele padrão do meu velho homem. Se eu estou quebrando o padrão do meu velho homem, eu estou diante da santidade. O meu arrependimento está amadurecendo. Não é apenas um ato, mas é uma vida de arrependimento. Nós vamos reforçando o nosso desejo de ser transformado por Deus através do arrependimento, dentro de uma vida de santidade. Entende? O nosso amor é amadurecido, o nosso amor por Deus. Porque eu sempre falo, gente, a gente não tem crédito nem no amor que nós temos por Deus. O nosso amor por Deus é fruto do amor que Ele tem por nós. O amor dele é maduro, o nosso não. O nosso é oscilante, ele está em processo de maturação. E ele é amadurecido através da santidade. Que ela cresce no temor. Então, o nosso amor ele está em processo de maturação. O nosso amor é oscilante. Tem dia que você está no auge, tem dia que você está desanimado. Então, o temor, ele está conectado com essa ideia. Ele vai amadurecer o nosso amor. E ele nos leva ao coração de Deus. Certo? Aí eu trouxe aqui uma frase que é do Luciano Subirá, mas na verdade ele trouxe do José Bever, que é um autor, né, de livros. A santidade não é um fim em si mesmo, mas uma ponte para a intimidade, a comunhão e o temor do Senhor. Então a santidade ela vai servir à comunhão. É uma ponte, é um caminho que vai nos levar à comunhão, à intimidade do Senhor. Aí eu preciso citar, vamos lá. Agora eu vou trazer um outro exemplo de Davi, onde eu vejo que Davi tem uma paixão por Deus, mas o amor é um sinal do amor imaturo dele. Ele tinha um amor profundo por Deus, mas o amor dele não estava amadurecido por falta de temor. O temor aqui como a ideia de conhecimento, que está lá em Provérbios 9:10. O temor não é o princípio da sabedoria? O temor gera conhecimento de Deus. E esse conhecimento amadurece o nosso amor. Mas eu tenho uma experiência de Davi, que é citada no livro do João Bever, né, que é o Temor do Senhor, que ele fala sobre a retomada da presença de Deus, a arca, sabe? A gente já teve aqui as 7 quintas, né, que falou sobre a arca. Davi, quando ele se tornou rei, ele queria resgatar a arca da aliança, certo? A atitude dele é nobre, né? Ele tinha paixão pela presença. Só que Davi cometeu um erro. Ele pegou e colocou a arca num carro de boi. O que aconteceu? Uzá tocou na arca, caiu, morreu. A intenção de Davi era legítima. Ele queria restaurar a comunhão do povo com a presença de Deus. Só que ele fez isso de qualquer maneira. Porque existe uma série de regramentos na lei, na palavra de Deus, que fala como a arca deve ser tratada.
Gente, a arca, existe uma série de comandos sobre como a arca deve ser feita. O óleo precioso da unção, a estrutura do tabernáculo, o acesso pelo sumo sacerdote. Então, assim, não era qualquer pessoa que podia tocar na arca. Aí Davi faz o quê? Davi tem um coração até disposto, mas ele comete esse erro, porque ele inobserva as regras de como conduzir a arca. Quando ele comete esse erro, ele para, ele pensa, ele fala, meu Deus, eu quero a presença, mas o que está acontecendo? O que está faltando para a presença voltar para a minha vida? O temor. O temor está faltando por quê? Porque está faltando conhecimento. E aí Davi se preocupa em descobrir como conduz a arca. Aí ele vai descobrir que quem conduz a arca são os sacerdotes. E aí ele se preocupa em fazer exatamente como está escrito. Certo? Então, assim, o temor, a gente percebe, esse é um exemplo de amor imaturo que precisa ser amadurecido através do temor, através do conhecimento de Deus. Aí essa frase aqui, ó, do João Bever é: uma pessoa pode ter zelo e não ter conhecimento. Zelo e paixão, se não temperados pela sabedoria e o conhecimento, sempre causam problemas. Então, a ideia é a gente amadurecer o nosso amor. E o temor está associado ao amadurecimento do nosso amor. E o nosso amor amadurece a partir do conhecimento de Deus, ao conhecimento da sua lei. Porque nós vamos descobrir como Deus gosta que as coisas sejam feitas. Se Deus se preocupou tanto como a arca deveria ser conduzida, é porque para Ele era importante. Então, conhecer a lei de Deus é descobrir qual é a vontade dEle. O que o agrada. O que move o seu coração. Então, o temor está relacionado... É aquela história, né? O temor é o princípio da sabedoria. O temor, ele é importante para nos conduzir a essa sabedoria. E essa sabedoria vai amadurecer o nosso amor por Ele. Amém? Eu dei essa volta toda, né, para falar do Salmo 25, 14. Né? Eu falei, vou voltar lá no Salmo 25, 14. Então, o segredo, a intimidade do Senhor são para os que o temem. Aos quais os que o temem dará a conhecer a sua aliança, né? Então, a intimidade é o que está dentro, o que é íntimo, o que é afeiçoado, familiar. Então, nosso objetivo é se tornar íntimo, conhecido de Deus, familiarizado com Deus. E para isso a gente precisa do temor. Mas eu falei que o nosso tema é temor que gera recompensa. E a recompensa é conhecer a aliança, não é? Mas qual é a aliança? A aliança é Cristo. Cristo é a aliança. Por que Cristo é a aliança? Tudo que foi profetizado, do começo até o fim, é sobre Ele. E Ele vai cumprir plenamente o seu propósito quando Ele voltar. Não é? Quando Ele voltar, nós vamos ter acesso face a Ele, na plenitude dos tempos. Mas, enquanto isso, nosso conhecimento sobre Deus ele é limitado. Mas isso não nos isenta de aperfeiçoar esse conhecimento. Mas através do Espírito Santo, através do conhecimento da palavra. Mas a nossa visão plena sobre Jesus vai ser no dia que Ele voltar. Então, assim, a mentalidade é de preparação, o que foi ministrado no louvor o tempo todo aqui. Eu agradeci muito a Deus, né? Ele é fiel e verdadeiro. Por quê? Porque tudo que foi ministrado hoje no louvor falava exatamente sobre isso. A grande palavra foi preparação. Então, o temor nos prepara para chegar nesse dia, no dia que nós vamos conhecê-lo face a face. Entende? Então, o propósito de tudo isso é o quê? É ser aperfeiçoado através da presença, através da graça, através do temor, para que a gente conheça Ele na sua plenitude, como Ele é. Nós somos filhos, sim, nós já somos filhos, nós temos amor por Ele, sim, mas a nossa filiação é imatura. A nossa experiência de amor com Ele é imatura. Nós precisamos desenvolver a nossa fé, a nossa salvação. Tá? Então, assim, Cristo é a graça de acesso à presença de Deus. O seu ato sacrificial nos deu livre acesso a Deus. Está lá em Efésios 3:12. Porém, precisamos abraçar a graça de permanência, desenvolvida na imagem e semelhança. Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. Nós temos que conhecê-lo, contemplá-lo e ser moldados a partir do Espírito Santo. Então, Jesus é a imagem do Deus invisível. Devemos manter os nossos olhos fitos nele. Contemplá-lo para sermos moldados pelo Espírito Santo no conhecimento de Deus. Isso vai gerar semelhança espiritual. Nós vamos nos parecer com Ele. Ele só vai buscar aqueles a quem Ele conhece. Ele só vai buscar aqueles que Ele conhece, com quem Ele tem intimidade. E para que Deus conheça alguém, ele tem que se identificar com essa pessoa. Daí a necessidade de desenvolver a semelhança.
A proposta é imagem e semelhança. Nós temos que nos parecer com o Filho, não é? Nós somos feitos para ser conforme a imagem do Filho. Então, a ideia aqui, através do temor, através da intimidade, é sermos moldados para ficarmos cada vez mais parecidos com Ele. Para quê? Para que Ele se reconheça em nós. E para que nós nos reconheçamos nele. Para que haja essa conexão, essa familiaridade, essa semelhança. Tá? Aí eu vou falar, por último, eu ia falar sobre um aspecto da graça, mas vamos ver. Tá. Eu vou falar, por último, aqui sobre... Vamos ver. Tá. Aí eu vou falar sobre os tipos de graça, só para fechar, e depois eu vou citar o último versículo. Eu falei sobre graça aqui, né? Eu falei sobre a graça de acesso, que é Cristo, que é a graça salvífica, a graça que veio com a mentalidade expiatória, né? Porque Jesus foi o sacrifício, né, que nos deu acesso ao Pai. É a graça de sangue, a graça de acesso. Mas também existe a graça transformadora, que é a graça que vem do discipulado do Espírito Santo. É a graça que vem a partir da restauração do princípio da obediência. Existe graça na obediência. Deus nos ensina a obedecer para quê? Para que possamos estar preparados para vê-lo. Então, existe graça na expiação, mas existe graça na transformação também, a partir do processo de obediência. E tudo isso em nós hoje, já que Jesus ele foi ao Pai, é efetivado através do Espírito Santo. Ele é nosso discipulador aqui. Amém? Por fim, como eu falei, a recompensa Deus vai nos dar a conhecer a sua aliança, que é Cristo. Eu entendo que nosso conhecimento sobre Deus, ele é incompleto, né? E aí eu quero citar, por último, o versículo 1 Coríntios 13, que vai falar sobre o amor, e lá no final vai se falar sobre conhecimento. Paulo entende que ele não conhece profundamente a palavra. Paulo, que era um cara extremamente instruído, ele vira para mim e para você e fala, não conheço tudo. Não conheço tudo. Meu conhecimento é incompleto. Ele fala, eu vou ler aqui, que eu acho que a gente precisa ler. Olha só. Por quê? Porque não chegou a plenitude dos tempos. Nós ainda não vimos Deus face a face. Por isso que nosso conhecimento é incompleto. Ainda que eu me instrua, que eu passe horas lendo, pesquisando, me relacionando com os irmãos e aprendendo sobre comunhão, enfim, né? Dentro e fora da igreja, ainda assim, a gente não chegou no ápice, que é conhecer a aliança de Deus através da face de Cristo. Isso é só quando ele vier. Mas olha só, 1 Coríntios 13, versículo 11, ele fala sobre a imaturidade, né? O processo, ele fala sobre a imaturidade no relacionamento e o objetivo de amadurecer. Então, 1 Coríntios 13, 11. Não, vamos começar com o 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito será aniquilado. Quando eu era menino, ou seja, quando eu era imaturo, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, ou seja, nosso conhecimento é incompleto. Paulo está dizendo, eu era um menino na minha imaturidade, eu estou em processo de maturidade, mas o meu conhecimento é limitado, eu estou vendo por um espelho, de forma obscura. Então, agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Amém. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. E aí o nosso objetivo é conhecer a aliança, é ser conhecido, é conhecê-lo como ele nos conhece, é conhecê-lo como ele é. Então, assim, a nossa recompensa, através da intimidade, é conhecê-lo face a face. E nós temos que nos preparar, desenvolver essa mentalidade de preparação, para vê-lo quando ele vier, sabe? Então, que haja essa consciência no nosso coração, que o temor venha nos preparar para a vinda dele. Que ele venha nos posicionar, nos alinhar com o céu, com o coração de Deus. Que ele gere em nós uma postura responsável a respeito daquilo que nós carregamos. Amém? Eu quero agradecer a minha oportunidade. Graças a Deus. Paz do Senhor, amém? Irmãos, vou passar os avisos aqui rapidão, tá?
Aleluias, glória a Deus. Domingo, culto da família, 19 horas, amém? Domingo, culto da família, às 19 horas. E eu gostaria de convidar a todos que estejam aqui às 18, para que nós começássemos o culto orando, adorando ao Senhor. Então, você que não teve muito tempo durante a semana, porque eu sei que a semana é corrida, muitas das vezes a gente já chega do trabalho, já vem direto para o culto, mas tira o domingo então, para que nós possamos ter um momento mais tranquilo e em comunhão com os irmãos que queiram participar às 18 horas, amém? Estejam aqui, quem quiser. Na verdade, o convite é quase que uma convocação. Você que quer, chega às 18 para orar pela sua família, pela igreja, pela sua vida, amém? Culto domingo às 19 horas. Antes disso, desculpa, sábado tem Consagra Mava, certo? Consagra Mava? Ok, às 8 da manhã. Quem quer participar do discipulado do batismo ainda dá tempo, Keila? A última chance, viu? Discipulado do batismo, a última chance, a próxima terça-feira, aqui na igreja, às 19h40, ok? Procure a missionária Keila ou a Juliana. Também terça-feira nós teremos escola de líder aqui na igreja, tá? Todos os irmãos estão convocados, pastor? Intimado a estarem presentes aqui a terça-feira, às 19h40 também. A terceira lição que vai falar sobre pessoas que se rebelaram contra os seus líderes, amém? Ou contra as suas lideranças. E quarta-feira a gente tem uma surpresa aí, viu? Precisa falar quem esteve aqui na quarta-feira? Tem um churrasco aí, um kit crente, beleza? Todos façam um presente, são convidados. E meu cunhado vai comandar o churrasco. Ele manda bem, viu? O homem manda bem, viu? Vou fazer propaganda aí, porque o homem manda bem. Pastor Marcos, por favor. Amém, irmãos? Eu vou vir com o meu churrasco. Quem vai vir também? Nós vamos estar falando com líderes. O nosso GF mudou. Agora o nosso GF, ele é misto, homens e mulheres no mesmo GF. Foram levantados então, já tinham dos jovens, são 6 GFs então agora. E foi proposto fazer um churrasco aqui na igreja. Quem falou glória aí? Aí eu vou estar falando com a liderança de como que vai ser essa estratégia para a gente estar se mobilizando para estar aqui na próxima quarta, amém? Vai ser uma quarta de comunhão, de relacionamento, e vai ser muito forte para todos. Eu creio que essa quarta é o dia de você convidar alguém para vir. Seu amigo, seu patrão, seu cunhado, né? Pode trazer, que vai ser forte, amém? Deus abençoe a vida da Amanda, cadê ela? Deus abençoe com toda sorte de bênção. Palavra muito forte. Continue nesse propósito que vai voar, em nome de Jesus, amém? Vamos colocar sobre os pés, nós vamos estar orando. Amém. Deus abençoe a vida de todos os presentes. Que Deus continue nos honrando nesse lugar de uma forma especial, amém? Vamos orar pela vida do pastor Daniel? Vamos. Pai, nós queremos em nome de Jesus apresentar a vida do pastor Daniel nessa noite. A nossa oração em conjunto é que o Senhor visite os pulmões do teu filho. Pai, passa fazendo uma revista nos pulmões. Meu Pai, aproveitando essa revista, passa em todos os órgãos. Visita, meu Pai, as correntes sanguíneas. Repreenda toda inflamação. Repreenda, meu Pai, em nome de Jesus, toda taxa, meu Pai, que saiu da normalidade. E pedimos ao Senhor, meu Pai, que visite o teu filho do alto da cabeça até a planta dos pés, meu Pai, revertendo o quadro, trazendo novamente a saúde, meu Pai, a vida do nosso pastor Daniel. Toma ele nas tuas mãos, peça ao Senhor, visite onde quer que ele esteja agora.
passa em revista, meu Pai, normalizando taxa e decretando a vitória do teu filho, em nome de Jesus. E a nós, Pai, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor possa nos guardar e livrar, levando, meu Pai, a cada um ao seu lar ou ao destino, meu Pai, com a tua mão de poder estendida. Toma as nossas vidas nas tuas mãos. Pedimos ao Senhor em favor da liderança, pedimos em favor aos líderes de IGF e toda a liderança da igreja, os pastores, os obreiros, que o Senhor possa também, meu Pai, visitá-los, repreendendo toda oração contrária, toda palavra de maldição, toda investida do inimigo, meu Pai, crendo que maior é o teu poder sobre as nossas vidas. Guarda, livre é o que eu peço nessa noite, em nome de Jesus, e amém. Levante suas mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces e ricas consolações do Espírito Santo esteja sobre nós hoje, amanhã e para todos sempre. Se você crê, diga amém. Declare a paz do Senhor, teu irmão. Estamos terminados em nome de Jesus.